Olá pessoal, eu sou Evandro Marchesoni, eu sou doutor em matemática aplicada e professor na UTFPR no campus de Cornélio Procópio. Eu gostaria de discutir com vocês os dados de coronavírus aqui em Cornélio Procópio até o dia de hoje, 17 de junho. Então o que eu fiz aqui foi organizar aqui as informações divulgadas aí pela Secretaria de Saúde, também alguns sites de notícias da cidade. Então, peguei aqui, por exemplo, a quantidade total de infectados, que sempre é divulgada. Dessa quantidade, eu extraí a quantidade diária de infectados. Então, eu peguei sempre a quantidade que é divulgada, menos a última quantidade divulgada. Então, eu tive essa diária aqui. Aqui eu tenho a data que a informação foi divulgada, e aqui eu tenho os dias corridos a contar do dia 1º de maio. Isso aqui eu vou usar em algum momento para fazer um ajuste de curva. E eu estou começando pelo 1º de maio, por ser o dia em que se supõe aí que os primeiros infectados, né, os primeiros positivos aqui tiveram contato com um outro positivo, né? No caso da família que recebeu parentes, né? Enfim. Depois a gente tem aqui a quantidade de mortos total, mortos diários. Aqui os curados, aqui os infectados atuais, que são, na verdade, a diferença entre esse infectados total aqui com os que morrem e os que são curados. Então, eu vi algumas pessoas, de certa forma, protestando, né, escrevendo nos comentários de quem compartilhava esses boletins, fazendo essa diferença, né? Então, eu resolvi fazer isso aqui. Então, partir para esse gráfico aqui. Depois eu falo dessa coluna aqui, do tempo para dobrar. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem as 4 populações aqui juntas. Então, tem aqui os infectados, né, o acumulativo, que a gente tem acompanhado, tem crescido. Aqui os curados em cinza, essa linha mais embaixo são os mortos, e essa de amarelo é a diferença entre essa daqui, de todos os infectados, com os que já se curaram e os que morreram. Então, o que aconteceu nessa semana, depois do dia 15, né, de anteontem, foi que a quantidade de curados ultrapassou os que estão, nesse momento, infectados. Então, mesmo considerando hoje, né, então, se a gente pegar aqui os infectados atuais, a gente tem 93 e faleceram 12 pessoas até o momento. Então, a gente tem 105 pessoas que deixaram de ser infectadas. E a gente tem aqui curados 107. Então, a gente tem... a quantidade de curados está superando os que estão infectados atualmente e os mortos. Observando aqui esse primeiro gráfico, então a gente tem aqui 4 valores que estão acima de 15 infectados que foram diagnosticados em um dia. Então a gente tem aqui, dia 30 de maio, que foi um sábado, dia 1º de junho, que foi uma segunda, 5 de junho, uma sexta, e 12 de junho aqui, também uma sexta. Então, todos os 4 dias que tem a maior quantidade de infectados diagnosticados em um dia são próximos ao final de semana. A gente tem um outro aqui, que está na 5ª colocação, dia 4 de junho, como uma quinta-feira. A gente tem aqui mais embaixo a curva, só a curva dos infectados, porque aqui dava a impressão que ela estava numa reta, né? Mas ela faz tem um crescimento mais suave aqui, e depois ela continua crescendo. E ela dá a ideia de que é uma curva
exatamente exponencial, né? Talvez a gente pudesse pensar assim. Eu fiz um ajuste aqui com uma função exponencial aqui no Excel mesmo, e em algum momento aqui, ó, de fato, a curva é mais próxima dos dados, mas depois a curva começa a crescer muito e os dados, felizmente, são muito mais baixos do que a curva exponencial. A quantidade de mortos que a gente tem atualmente, né, de pessoas que faleceram, eu fiz um gráfico separado porque aqui, como a escala vai até mais de 200, né, que a gente tem de infectados no cumulativo aqui de 212, então dá a impressão que é um número irrisório. Então eu fiz ele separado aqui para a gente ter essa noção de que, apesar de parecer irrisório, está crescendo significativamente. Esse tempo para a doença dobrar, eu obtive da seguinte forma, né? Pegar aqui, por exemplo, ontem, a gente tinha, então, 206 casos de positivos. Então, metade de 206 é 103. Então, a gente teve exatamente essa quantidade no dia 1º de junho. Ou seja, a gente precisou de 15 dias para dobrar essa quantidade. E vejam só, para essa quantidade aqui ser obtida, foram necessários 32 dias. Então, com relação a essa quantidade total, a gente está quase na metade, né? O que, de certa forma, é esperado. Então, por esse motivo, a insistência aí do pessoal, né, que cuida das políticas públicas em cuidar, insistir nos cuidados da população. Aí eu estendi isso para os outros dias, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 212. Metade de 212 é 106. Mas aqui de 104 já pula para 118. Então, quer dizer que o caso 106 teve aqui nesse dia. Então, do dia 4 de junho até o dia 17, então foram 13 dias. Ou seja, de ontem para hoje, né, até a quantidade que a gente tinha ontem, a gente levou 15 dias para dobrar. Aqui a gente já levou 13, já diminuiu 2 dias. E isso é muito ruim, eu já vou explicar por quê. Vejam só, esse gráfico aqui, ele é sobre esse tempo da doença dobrar, dos infectados, a quantidade de infectados dobrar. Então, aqui do 1º de junho em diante, que é justamente quando a gente tinha aquela quantidade de 103 infectados, esse tempo começa a diminuir, ele começa a aumentar, o que é bom. A gente, e ao mesmo tempo curioso, porque de 1º de junho em diante, a gente tem um crescimento, no mínimo, razoável. Aqui, ó. A gente está aqui a 2 de junho, ó, 1º de junho, passou aqui de 100 para 212 que a gente tem hoje. E por que isso é bom? Porque o tempo que leva para dobrar, isso a gente pensar de maneira mais intuitiva, né? Se a gente tem um grupo de crianças brincando de pega-pega, por exemplo, se a gente tem uma determinada quantidade de criança que está no grupo que está correndo atrás, que está pegando, para dobrar essa quantidade, se espera que seja num tempo menor, na metade do tempo, porque está aumentando a quantidade de crianças que estão fazendo essa busca. E isso acontece aqui porque as pessoas que estão sendo infectadas aqui, elas estão em isolamento. Se elas não tivessem isolamento, se elas estivessem todas elas expostas, esse tempo iria diminuir drasticamente. Então, isso mostra, ou ao menos chama a atenção, né, para os cuidados da população em geral, em sair de casa somente quando necessário, usar álcool gel, máscara. E se não fossem esses cuidados, esse tempo seria
bem menor. Então, para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uma notícia de 24 de março. Então, logo que o coronavírus chegou no Brasil. Então, a gente encontra aqui, ó, que naquela época a doença estava dobrando, né, o número de infectados aí em torno de 2 dias, né, 54 horas e 43 minutos. E aí, comparando com a Itália, né, depois que eles passaram a fazer a quarentena, o número de casos passou a dobrar de 3 para 5 dias e meio. E no início de fevereiro, antes disso, esse tempo era de 1,6 e 1,9 ao dia. Então, cerca de um dia e meio, menos de 2 dias, para a quantidade de infectados dobrar. Por mais trágico que seja, a gente tem uma quantidade um pico aqui de 212 pessoas até o momento infectadas. Ou, se a gente olhar aqui as que estão nesse momento infectadas, a gente tem 93 pessoas que nesse momento estão com o coronavírus. Então, olhando para a dinâmica em geral, a gente pode ficar otimista sim, desde que nos próximos dias, né, a gente contribua para que esse tempo volte a crescer. Quanto maior esse tempo crescer, melhor. Isso significa que se as pessoas que foram infectadas, elas continuarem em isolamento, ou ao menos uma parte significativa delas, elas vão estar contribuindo para que esse tempo demore mais para dobrar a quantidade. Porque você tem mais infectados, mas você tem menos. Se as pessoas infectadas estiverem em isolamento, boa parte delas elas não estão contribuindo para isso dobrar. Ao passo que uma pessoa que está infectada, ela pode, digamos que, atrapalhar 2 vezes uma pessoa futuramente, né? O fato dela contribuir para o contágio e o fato dela tomar um leito, digamos assim, ou dela ocupar um lugar em um hospital que a outra pessoa que ela infectou vai ocupar. Enfim, são situações possíveis. Mas só o que eu queria dividir com vocês era isso. Espero que tenha ajudado a clarear um pouco as ideias, né? De repente, quem estava um pouco mais afobado fica um pouco mais calmo, né? E quem já estava aí com expectativa de abrir escola, igreja, por exemplo, flexibilizar outros lugares de circulação pública, né? Aguardar um pouco mais para que a gente faça esse tempo realmente subir e contribuindo, então, aqui para essa quantidade de infectados subir o mínimo possível. Tá joia? Obrigado pela atenção, forte abraço, fique em casa se possível e até breve.